1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vocês todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também a trombeta, se der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Se eu orar na mente, ou se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, lábios de outros povos. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos começarem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, mas para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz,
como em todas as igrejas dos santos. Até o versículo 33. Capítulo 14 de 1 Coríntios nos fala sobre a maturidade espiritual e o exercício dos dons durante as reuniões, durante os cultos. Nós vimos no capítulo 13 que a maior marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo e madura espiritualmente é o amor. É interessante lembrarmos de Mateus capítulo 24, que diz que no final dos tempos o amor, e ali fala de ágape, se esfriará de quase todos. De quase todos. Precisamos nos concentrar em cultivar o amor de Deus, esse amor ágape, doação, altruísta, pensando sempre em glorificar a Deus, abençoando o outro. Mas no capítulo 14, Paulo volta a tocar no assunto dos dons, e ele não separa um do outro. No versículo 1 do capítulo 14, que é um capítulo um pouco longo, que nós lemos, diz: seguir o amor. Ele volta a falar, ande no amor. O amor é o alicerce, o amor é a motivação, o amor é um estilo de vida, a natureza, identidade do discípulo. Mas aí ele diz: mas procure com zelo os dons espirituais. Uma igreja que tinha todos os dons, que inclusive Paulo elogia no capítulo 1, ele chega no capítulo 14 e diz: procurem. No capítulo 12 ele diz: procurem com zelo. Ou seja, querido, Deus tem uma unção fresca para nos dar. Deus tem um óleo novo para derramar sobre a igreja, ativando os dons, multiplicando dons, e tudo isso para que o nome dele seja glorificado, e que nós estejamos andando debaixo da nuvem da direção de Deus. Não somos um povo estático, que recebeu algo e hoje só administra. Nós estamos seguindo as direções de Deus, e os dons são capacitações de Deus para exercer o seu propósito, glorificá-lo e edificar uns aos outros. Nós precisamos pedir e servir uns aos outros com os dons que o Senhor nos deu. Essa é a maneira de glorificar ao Senhor e permanecer em Cristo. E nesse capítulo, Paulo fala sobre o exercício dos dons nas reuniões. A igreja de Corinto tinha os dons, mas era imatura, e ele chama de carnal, porque imaturidade espiritual é carnalidade. Temos que ouvir a palavra correta de Deus para nos curar e transformar. E ele fala que nos cultos daquela igreja, os dons eram exercidos de maneira totalmente desorganizada, porque as pessoas não procuravam pensar no outro. Eles queriam pensar em si mesmos, e às vezes até de se autopromover. Então quem queria falar em línguas começava a falar alto e não estava preocupado com o andamento do culto, a ordem, a direção, porque todo culto tem um responsável, uma autoridade espiritual no culto, que é o pastor ou aquele que está conduzindo aquela reunião. Então o problema da igreja de Corinto, amado, não eram os dons, não era o dom de falar em outras línguas. O problema da igreja de Corinto era a carnalidade de vir para o culto pensando só em si. Ou seja, você pode cometer erros sem orar em línguas, sem profetizar, sem dons. Você pode vir para o culto, por exemplo, apenas para receber, apenas para julgar os outros, e isso é um problema de imaturidade. No caso deles, eles eram imaturos e ainda usavam os dons para trazer mais confusão no culto. Amado, uma palavra tua, às vezes até uma crítica pode trazer confusão no culto. Uma crítica pós-culto, antes do culto. O problema aqui era a imaturidade, carnalidade durante os cultos. Paulo está, pelo Espírito Santo, orientando a igreja: olha, esses dons são do Senhor, mas precisam ser exercidos pautados no amor, na motivação da edificação mútua. Então, deixa eu explicar a vocês sobre esses dons específicos. E ele fala aqui de 2 dons especificamente. Primeiro, o dom de profetizar. Ele diz: olha, profetizar é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque profetizar, amado, é você trazer a palavra de Deus de forma compreensível. É você compartilhar, falar, verbalizar a palavra de Deus. Profetizar não é o que alguns pensam, é apenas falar de revelação futura, ainda que possa Deus realmente usar um dom espiritual para trazer uma revelação, uma palavra de conhecimento. Mas profetizar, a palavra tem a ver com a voz de Deus que vem ao coração do homem, uma palavra de Deus que vem ao coração do homem e que é transmitida de forma compreensível. Qual é o propósito da profecia? Está claro aí no versículo de número 3. Paulo diz que a profecia, ela edifica, exorta e consola. O que profetiza fala para homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a pessoa está passando por uma situação e você traz uma palavra de Deus, uma palavra bíblica.
Às vezes não um texto bíblico, mas uma palavra que tenha o fundamento bíblico por trás dela. Profetizar, então, é você compartilhar a palavra de Deus, à luz da revelação de Deus, sobre uma situação, para uma pessoa, diante de uma circunstância que a pessoa está passando. Então nós profetizamos pregando, quando a gente dá um estudo bíblico, nós profetizamos orando com o irmão, trazendo uma palavra de Deus na oração, nós profetizamos ouvindo o irmão e discernindo com ele uma direção de Deus. A profecia então é a palavra de Deus compartilhada de forma compreensível. E Paulo diz que o dom no meio da igreja deve ser julgado, versículo 29. Então aí a ordem para a profecia deve ser julgada, ou seja, se alguém te dá uma palavra dizendo, Deus mandou eu te dar essa palavra, diz o texto no versículo 29, que outros devem julgar, ou seja, compartilhar com outros para que avaliem juntos, para discernirem juntos, porque por mais que alguém tenha um dom profético, nós sempre seremos limitados. A veia profética, ela passa muito perto da veia do nosso coração. Então nós precisamos discernir para não começar a achar que tudo que vem ao coração é de Deus. Toda palavra profética deve ser julgada, inclusive uma pregação, depois avaliada à luz bíblica, à luz do discernimento do Espírito, não no julgamento do profeta, mas julgando a profecia, a palavra, discernindo juntos. Nós precisamos, na multidão de conselho não falta sabedoria. Então, o texto também mostra que o profetizar tem a ver com consolar uns aos outros. Vocês perceberam no versículo 31? Ele diz, todos podem profetizar para que aprendam e sejam consolados. Ou seja, a palavra profética, ela traz ensino e traz consolação, apoio, fortalecimento. E o Paulo diz, amado, que ele gostaria que todos profetizassem. Ou seja, todos os filhos de Deus podem profetizar. Essa é a hora que a gente podia dar um amém mais forte, né? Vou repetir, todos os filhos de Deus podem profetizar. Amém. Levar a palavra de Deus, e lógico que uma palavra geralmente soprada diretamente por Deus naquele momento. Às vezes nós profetizamos e nem percebemos que estamos sendo canal de Deus para outras pessoas. Porém, existe um outro dom aqui que traz muita confusão no meio da igreja, que é o dom de orar em outras línguas. O dom de orar em outras línguas também é importantíssimo, a ponto do apóstolo Paulo falar que ele queria que todos orassem em outras línguas, até porque é um dom para ativar a sua vida de oração, é um dom de edificação pessoal. Desprezar o dom de línguas é ignorar a realidade bíblica. Agora, supervalorizá-lo nas reuniões é trazer confusão no meio do culto. E Paulo está preocupado aqui com os visitantes. Chegar na igreja e todos começarem a orar em outras línguas juntos. Não há uma explicação, não há uma direção, não há uma interpretação, não há uma preocupação com aquele que está vindo. É cada um por si, para poder, com a motivação até de se autopromover. Paulo diz, não é assim. No culto, a prioridade nossa deve ser orar em línguas como? Apenas com o Senhor. Ele fala sobre isso, ele não diz para você não orar, ele diz, ore consigo e com o Senhor. Ou seja, você que ora em outras línguas, nos cultos, deve orar de maneira baixa, orar não para chamar a atenção, e não orar para comunicar algo às pessoas, porque não está comunicando, a não ser quando há interpretação. É quando a gente ora em línguas, e é importante entender que interpretação não é tradução. Essa palavra significa isso, isso. Basta você ver o que ocorreu lá em Daniel, com aquela inscrição na parede, que não é tradução, é interpretação. E muitas vezes, quando oramos em outras línguas, nós percebemos a mensagem que Deus está trazendo naquele momento. E a gente, muitas vezes, tem percebido isso em nossos cultos, ainda que alguns não percebam, porque esperam que a gente pare e diga, agora eu vou traduzir. Não, é só você estar observando o que o Espírito está falando à igreja no culto. Às vezes, no momento do louvor, a pessoa que ministra, sem orar em outras línguas, ela fala e traz uma palavra, e você percebe Deus comunicando. E às vezes isso ocorre após nós orarmos em línguas da mesma maneira, ministrando, trazemos a palavra, mas alguns ficam, cadê a interpretação? Já foi e você nem percebeu.
esteja atento. Mas o orar em línguas é importante, deve ser buscado. Mas no culto, eu tenho dificuldades quando estou num culto e os líderes falam, todo mundo comece agora a orar em outras línguas juntos. Eu tenho dificuldade, amado, por causa do texto. Mas também não fecho meu coração totalmente, porque isso está no campo da imaturidade, ou no entendimento daquele culto, aquele líder. O Paulo, ele deixa claro, não proíba orar em outras línguas. Ele fala isso no texto. E nós usamos o texto, às vezes, para tolir aquilo que nós não entendemos. Há muitas congregações que têm dificuldade com esse texto, mas nós cremos que é um dom legítimo para edificação pessoal, para adoração, muitas vezes para guerra espiritual, muitas vezes para orarmos, mas é o dom para praticarmos mais a sós. A prioridade do dom de orar em outras línguas é em casa, é na rua, enquanto você anda, enquanto você faz outras coisas. Que há pessoas que não praticam a sós, mas quando chegam no culto, eles querem orar alto para poder de alguma maneira mostrar uma espiritualidade ou buscar algo de Deus desta maneira. Então, quem ora em outras línguas deve pedir para interpretar. O que Paulo queria era que houvesse ordem no culto e que a prioridade não fosse ninguém aparecer, ninguém sobressair. A prioridade do culto fosse a glória de Deus, a edificação mútua, e que por isso tinha liberdade. 2 ou 3 profetizam, 2 ou 3 oram em outras línguas. Quando houver interpretação, que haja ordem, que o propósito do culto tem que ser, amado, a glória de Deus e a edificação de todos. Amém? A gente vem para o culto querendo ser edificado. A gente quer o louvor que a gente mais gosta, a palavra do jeito que a gente quer, e não preocupa de servir o outro. Às vezes você vem para uma reunião, o que Deus quer é que você nessa reunião não receba tanto, mas dê ao outro, sirva o outro, abrace o outro, abençoe o outro. O que Paulo está falando então em Coríntios 14 é, olha, o amor vai nos fazer exercer os dons com essa ordem, procurando a glória de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui o que ele está dizendo é que algumas pessoas estavam usando os dons para si mesmo. Estavam usando os dons para chamar a atenção para si. E quantas pessoas usam o dom profético, e às vezes nem um dom profético, mas às vezes uma habilidade de observar e de fazer inferências para manipular, controlar outros, exercer influência sobre pequenos grupos dentro da igreja, através da pseudo-profecia, dizendo, olha, Deus me falou, e isso é perigoso, e muito mais quando é feito nas escondidas. Olha, eu estou falando algo, mas não fala para a liderança. Dom profético não é isso. Isso é espírito de Jezabel, que ele age com um manto de invisibilidade, influenciando, controlando as pessoas, dizendo, olha, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, sem nenhuma ordem de culto, sem nenhum respaldo bíblico. Mas em último lugar, eu quero concluir falando do texto que eu não li. No finalzinho do capítulo 15, Paulo fala sobre as irmãs ficarem caladas na igreja. Versículo número 52, ou melhor, 1 Coríntios 14, versículo número 34, conserve-se as mulheres caladas na igreja, não é permitido falar, mas estejam submissas, como a lei determina. Não li o texto por ser grande, mas eu quero fazer um breve comentário. Irmãos, o apóstolo Paulo não proibia as mulheres de falar na igreja. Inclusive, vocês viram no capítulo mais anterior que nós já lemos, que ele falava sobre as mulheres poderem profetizar e orar na igreja. Esse texto específico, Paulo está falando da ordem do culto. O que parece ter acontecido é que lá na igreja de Corinto, as mulheres estavam trazendo alguns tipos de constrangimentos nas reuniões. Algumas palavras que estavam sendo faladas, algumas questões que elas estavam levantando, e Paulo está falando aqui especificamente para mulheres até casadas, e ele diz o quê? Mulheres casadas, perguntem ao próprio marido, no versículo 35, em casa, se vocês querem aprender, versículo 35, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É lógico que também tinha uma cultura onde as mulheres eram bem desprezadas, e a Bíblia nunca respaldou essa cultura. Se há um ensino na história da humanidade que libertou as mulheres, esse ensino é da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus considera as mulheres no mesmo nível dos homens, no sentido de receber dons, no sentido de serem usadas por Deus, porém há uma ordem bíblica de autoridade espiritual. Então Paulo está falando no culto, as mulheres estão trazendo questões que estão trazendo embaraços na hora da reunião, então perguntem em casa ao marido.
Mas isso não é uma proibição, não é uma limitação, é apenas uma ordem que tem a ver com a cultura e tem a ver com aquele momento da igreja de Corinto. Não é algo doutrinário, mas é algo corretivo para aquela realidade. Amado, a minha oração é que essa palavra, ainda que seja bem instrutiva, mais de ensino, nos fortaleça e nos abra o entendimento, para que a gente possa vir às nossas reuniões para glorificar a Deus e para edificar uns aos outros, para chamar menos atenção para um homem, para nós mesmos, para pensar mais em servir e dar, porque, amado, quando você começa a servir outros, a sua cura virá apressadamente, como o profeta Isaías diz. Quando você vem ao culto não para receber, mas para adorar a Deus e servir, pode ter certeza que a tua vida vai criar uma dimensão de multiplicação, de unção e de graça de Deus na tua vida. O azeite multiplica quando nós nos aproximamos das vasilhas vazias. O grande problema nosso nos cultos pode ser o egoísmo, até mesmo ao usar os nossos dons ou esperar algo das pessoas, a aprovação, o elogio, tudo mais. Que Deus nos abençoe. Amanhã leremos 1 Coríntios capítulo 15, se o Senhor permitir.